Fala pessoal, tudo bem? Boa tarde aí. Começando aqui a nossa live, já pedindo desculpa para vocês, né? Porque eu prometi fazer a live na sexta às 10 da noite, mas eu fui ontem, né, para a CCXP lá para gravar com a UFC, para a gente fazer uma ação com a Rocco. E, pô, a gente chegou bem tarde, lá na produtora chegaram mais de 11, cheguei aqui no hotel quase meia-noite. E aí, pô, eu tava bem cansado, não deu. E aí não teve jeito, tive que dormir e tá fazendo agora aqui, mas de qualquer maneira o material vai estar disponibilizado aqui no canal, que é o mais importante. Estou um tempinho sem fazer, mas estou de volta aqui pra gente manter essa rotina. Beleza? Falar desse card de hoje, daqui a pouco, né? A transmissão começando às 19h45, 14 lutas programadas para esse card, 9 no card preliminar, são 5 lutas no card principal. Vou colocar o card para vocês aí na tela. Estarei no card preliminar. André Azevedo estará no card principal. E um card principal que tem o Alexandre Pantoja defendendo aí pela terceira vez o seu cinturão. Vai fazer a sua terceira defesa, o brasileiro na divisão até 57 quilos. Vamos colocar as lutas aí para vocês na tela. Kennedy Zichuco contra Lucas Brzeski na categoria dos pesados, a luta de abertura. Teremos também, na luta número 2, Clay Guida enfrentando Chase Hooper, aí a velha contra a nova geração, né? Clay Guida com 42 anos de idade, o Chase Hooper com 25. Terceira luta, Michael Chiesa enfrentando Max Griffin. E aí o Michael Chiesa é um cara de 36 anos, o Griffin de 39, aliás, um pouco mais velho. Mas, pô, dois caras que com certeza vão entregar uma boa luta na divisão dos meio-médios. Quarta luta, a gente tem o Cody Durden contra o Joshua Van. Joshua Van foi um cara que chegou com hype muito grande no UFC. Vão lutar na divisão peso mosca. Teremos também Chris Weidman e Eric Anders. Finalmente, a luta que aconteceria no UFC 309, transferida para esse card aqui. Eles vão lutar no peso combinado, tá? Geralmente lutam nos 84 quilos. Vão lutar ali no 88,400, né? Um peso combinado aí para essas duas feras, 190 libras, se eu não me engano. Na sequência, acho que 195 libras, 195, corrigindo. Sequência, mais uma luta de meio médio, Rand Brown contra Brian Battle. Brian Battle não bateu o peso, 2 quilos acima do máximo permitido, mesmo assim a luta vai acontecer, perdeu 30% da bolsa. Bom, luta número 7, uma luta que rolou muito bafafá, muita reclamação, pelo lado do Aljamain Sterling, né? Movislav Evloev contra Aljamain Sterling. E, pô, dois caras que gostam muito da luta agarrada se enfrentando na 7ª luta do card preliminar. Bom, penúltima luta do card preliminar, teremos o primeiro brasileiro em ação, Vicente Luque contra o Themba Gorimbo na divisão até 77 quilos. Muitas lutas, né? De 77 nesse card. Fechando o card preliminar, o main event do card preliminar, Dominic Reyes enfrentando Anthony Smith. Depois, no card principal, teremos aí o Nate Landwehr enfrentando o Do Ho Choi, essa luta na divisão peso-pena. Teremos também, na divisão peso-pena, uma luta que talvez para muitos não faça sentido, né, que é o Bryce Mitchell, que é o 13º colocado, enfrentando o Kron Gracie, que não está ranqueado, um cara que está vindo de 2 derrotas seguidas. Ele tem 3 lutas no UFC, tem uma vitória na estreia e depois 2 derrotas seguidas aí. Depois, na sequência, luta de peso pesado, um peso pesado que a gente ainda tem uma indefinição, se o John Jones ele vai abdicar do seu cinturão, e o Tom Aspinall, enfim, aí ele terá um outro lutador para ele enfrentar pelo cinturão linear, ou se o John Jones vai aceitar aí enfrentar o Tom Aspinall nos próximos meses, as cenas dos próximos capítulos. Mas por enquanto temos aí a luta entre Cyril Gane, 2º colocado, contra o Alexandre Volkov, 3º colocado na corrida pelo cinturão peso pesado. Como main event, uma luta entre Shavkat Rakhmonov e Ian Machado Gary. O Shavkat enfrentaria o Bilal pelo cinturão, o Ian Gary enfrentaria o Joaquim Buckley no último card do ano, mas, né, o destino colocou os dois se enfrentando no Common Event, luta de 5 rounds.
Bom, e na luta principal, o nosso brasileiro, Alexandre Pantoja, fazendo a terceira defesa de cinturão dele, enfrentando o Kai Asakura. Então, são as lutas que você vai conferir com a gente hoje no UFC Fight Pass. Hoje eu não vou fazer o Fantasy aqui, porque o tempo tá curto, né? Tô fazendo aqui a Expresso no hotel. Enfim, vou me organizar melhor para a semana que vem. Peço desculpas aí para vocês. Beleza? Vamos então para a primeira luta, a luta no peso pesado. A gente tem o Kennedy Nzechukwu contra o Lucas Brzeski. O Lucas Brzeski, cara, é um cara que chegou no UFC até com... Entrou, né, com um certo, entre aspas, hype, né? Era um cara que estava vindo de 9 vitórias, uma derrota apenas. Pô, é um cara que vem da Polônia, então geralmente quando a gente vê um polonês no card, é um cara letal, é um cara agressivo, é um cara que... Só que eu acho que fisicamente ele nunca esteve bem no UFC. É o que eu penso do Lucas Brzeski. Não é um cara velho para essa divisão peso pesado, é um cara de 32 anos de idade, tem 1,93 m, está vindo de derrota, inclusive. A única vitória dele foi contra o Walter Walker. Ele antes estava vindo de 3 derrotas seguidas, né? Martin Day, Carl Williams, que até já saiu do UFC, e o Aldo Cortez venceram ele. Depois ele enfrenta o Walter Walker naquela luta que o Walker perdeu gás, ficou sem gás nenhum, e ele conseguiu vencer o brasileiro, e depois perdeu no UFC 304 para o Mick Parkin. Assim, é um cara que é faixa preta de kickboxing, é nítido que o jogo dele é o jogo da trocação, mas é um cara que, para mim, vai estar fazendo a última luta dele no UFC. Vai ter do outro lado um cara que eu tenho uma admiração, que é o Kennedy Nzechukwu, que não é um cara espetacular em nada, ele não é um cara ótimo em nada, mas é um cara de 1,96 m, é um nigeriano que passa um grande drama, né, na vida dele. Ele tem a mãe e o irmão com problemas mentais. Então foi um cara que sempre trabalhou muito para poder levar o sustento para casa, né? Sustenta a mãe, sustenta o irmão. E ele começou a lutar porque um amigo que era lutador falou para ele que estava ganhando entre 600 e 800 dólares por luta. E, pô, ele fez o cálculo e falou, calma aí, mas, pô, é mais do que eu tô ganhando, às vezes, por semana aqui. Então ele continuou trabalhando, ele trabalhava, chegou a trabalhar como entregador e tudo mais, e lutando para poder juntar grana. Então, inicialmente, ele não aspirava a chegar no UFC. A ideia do cara era estar lutando ali MMA, né, se arriscando para fazer grana, para levar o sustento para casa. Então, pô, ele tem uma história muito maneira. Ele tá vindo de vitória contra o Chris Barnett, a gente lembra, né? O Barnett, ele foi dar um pulo antes da luta começar. A gente que é gorda não pode fazer essas coisas, meu irmão. Ele foi pular e aí deslocou o joelho, meu parceiro. Aí dali pra frente foi tragédia, né? Mas o Nzechukwu é um cara que já venceu o Carlos Zuber, inclusive, o nosso brasileiro Danilo Marques, o Carl Robertson, o Ion Cutelaba já foi vencido por ele também, Devon Clark. Ele tem boas vitórias, cara. Perdeu pro Dustin Jacob, perdeu pro Vincent Prue. Mas é um cara assim, eu repito, ele não é um cara espetacular em nada. Inclusive ele estava vindo de 2 derrotas seguidas e venceu o Chris Barnett nessa última luta. Mas eu vejo ele como favorito para essa luta aqui. Ele é um bom strike, é um cara que tem força. Eu acho que faltam volume de golpes, né, combinações. Um perigo dele contra o Brzeski, ele é um cara que tende a baixar a guarda, né? Isso aí é um perigo no jogo do Brzeski. Mas é um Nzechukwu, um cara que usa bem as joelhadas, é grandalhão, tem 1,96 m de altura, ele tem um grappling ok, ele trabalha bem por cima. Se ele conseguir colocar o Brzeski para baixo, ele vai trabalhar bem aquele top control e o ground and pound. Então eu vejo o Kennedy Nzechukwu como vitorioso aí nessa luta, que será a nossa luta de abertura. Bom, na sequência, a gente sai da divisão peso pesado para ir para a divisão peso leve. Não vou me estender muito nessa luta aqui. Clay Guida contra Chase Hooper. Cara, o Clay Guida já está com 42 anos. Se fossem há 10 anos atrás, eu colocaria ele como favorito. Eu sempre gostei do Clay Guida, mas ele é um cara que está vindo de 2 derrotas seguidas, né? Perdeu para o Rafa Garcia, perdeu para o Neto BJJ também, nosso brasileiro. É um cara que a história dele dispensa apresentações, são 36 lutas dentro do UFC, mas está com 42 anos de idade. Eu acho que assim, o tempo dele já passou, é a minha opinião, tá? Ele tem um wrestling muito sólido, ele tem boas quedas, scrambles também
bem consideráveis, mas agora ele não se defende tão bem na luta de solo. Se for pro chão, ele é um cara que é atacado facilmente ali nas tentativas de finalização, tem um nível de striker ok para poder pressionar o adversário, ele tem até uma boa durabilidade, até com essa idade, né? Um cara que vai aguentar ali até o final, sempre teve um cardio muito bom, um pace muito bom, né? Com aquele ritmo de luta. Vamos ver como ele vai vir agora, para 42 anos. Do outro lado, a gente tem a nova geração, que é o Chase Hooper, o cara que está com 25 anos, o cara que está com 23 vitórias seguidas, venceu o Nick Fury, venceu o Jordan Levi e o Borchev. Será a 10ª luta do Hooper no UFC, ele tem 6 vitórias e 3 derrotas. É um cara que começou a treinar com 8 anos de idade, então começou bem novinho. É um grappler, é um cara que trabalha muito bem na guarda, ele tem as pernas compridas, né, e tem essa diferença também. Ele tem 1,85, o Guida tem 1,71, e cara, o Hooper, quando ele cai por baixo, por exemplo, de costas no chão, é um cara que utiliza muito bem essas pernas compridas que ele tem para reverter as posições. Ele tem bons ataques de finalizações, que é uma brecha do Clay Guida, e tem um ground and pound devastador. Então, o Chase Hooper, para mim, é o favorito nessa luta aí. Infelizmente, eu acho que o tempo do Clay Guida passou. Não tenho muito o que falar dessa luta. Bom, na sequência a gente tem Michael Chiesa contra Max Griffin, aí uma luta para mim que tem um certo equilíbrio, tá? É uma luta que, se eu sou você, eu não apostaria nessa luta, mas vamos lá. A gente tem o Max Griffin com 39 anos de idade, o cara que tá vindo de vitória contra o Jeremy Wells. O Jeremiah Wells, ele venceu o Wells na decisão dividida. Ele tem um cartel no UFC equilibrado, né? São 16 lutas, 8 vitórias, 8 derrotas. É um cara que tem 2 bônus na organização. Ele tem um ótimo jab, cara. Ele pressiona bem, ele gosta de caminhar para frente batendo, tem um bom jab, ele boxeia muito bem, tem uma boa defesa de quedas e tem um bom wrestling, o Max Griffin. Tá com 39 anos. Um cara de 1,80 m, de 39 anos, nessa divisão meio média, eu acho que assim, a idade já tá batendo no teto para ele. Mas eu não vejo também o Michael Chiesa, apesar de ser mais jovem, como um cara que, assim, ele vai ter muita longevidade na organização. Eu acho que, inclusive, ele estava vendo de uma sequência muito ruim, né? Antes da luta dele contra o Tony Ferguson, que ele venceu no primeiro round, ele estava vindo de 3 derrotas seguidas, cara. O Tony Ferguson está vivendo um inferno astral, né? Há muito tempo. Então, assim, o tempo do Mike Chiesa também não é bom, não. É um bom grappler, cara, melhor do que o Griffin, obviamente. Nesse quesito ele é melhor. É um cara que tem boas transições, excelente control, um body lock também que ele faz muito bem para buscar as quedas, tem um mix de takedowns muito bom e consegue variar ali quando ele tá por cima no ground and pound, ou às vezes abre brecha com ground and pound para atacar e buscar finalizar. É um cara que tem um striker ok, é muito para trocar porrada em cima, para abrir brecha, para buscar o jogo dele, que é esse jogo de grappler, né? É um cara que foi do time do Ryan Faber no Tough Kings, tem uma história já grande dentro da organização também. Ele vai para a 20ª luta, inclusive hoje. Cara, é uma luta difícil. Se eu sou vocês, assim, é uma luta que eu deixaria de lado, não apostaria. Talvez, pelo momento, o Max Griffin ele tenha uma certa vantagem, mas se for colocado para baixo, não é um cara tão talentoso quando é colocado para baixo. Por exemplo, o Chiesa é um cara que, se colocar para baixo, se torna um cara perigoso contra ele. Agora, o Max Griffin em cima, ele é mais perigoso do Michael Chiesa. Então, essa luta é muito como ela vai se desenrolar, o que cada um vai permitir. Talvez, para mim, uma leve vantagem para o Max Griffin, porque ele vem de um momento melhor, na minha opinião. É um cara que já venceu o Carlos Condit, o Tim Means, o Jeremiah Wells, agora nessa última luta dele. Enfim, eu acho que o momento dele é melhor. Eu acho que o momento, a palavra é essa, o momento dele é melhor. Mas é uma luta complicada, então não coloquem aquele trocadinho nessa luta não, que vocês não podem não estar bem, entendeu? Bom, na sequência a gente vai para a divisão peso mosca, Cody Durden enfrentando Joshua Van. O Durden não bateu o peso na última luta, mas foi tudo certo nessa luta, isso foi um ponto positivo. O Joshua Van, cara, é um garoto que chegou com um hype muito bom no UFC, chegou invicto, né? Ele tá vindo de vitória, inclusive, venceu o Edgar Chairez, venceu por decisão unânime o Chairez em setembro desse ano. Antes ele havia vencido, que foi a primeira derrota na carreira dele,
pro Charles Johnson, que foi um cara que melhorou muito também, né? Ele acabou perdendo, sendo nocauteado no terceiro round. O Charles Johnson era um cara que estava vindo uma sequência de derrotas absurda, e esse ano ele virou a chave, meu irmão. Ele conseguiu aí, se eu não me engano, 4 vitórias já em 2024. Mas vamos lá. O Joshua Van, o cara que vai vir para a 6ª luta no UFC, tem 4 vitórias e 1 derrota em 5 lutas na organização. Uma brecha que ele tem no jogo é que ele tem uma defesa ruim de low kicks. Aquele chute na panturrilha, ele defende muito mal. Agora, ele trabalha muito bem fazendo guarda, ele tem boas entradas de quedas, é um striker muito habilidoso, rápido, preciso, faz boas combinações. Agora, tem um defeito no jogo do Joshua Van, além da defesa ruim de low kicks. Ele defende muito bem, ele não consegue fazer aquele check, aquele bloqueio ali com tanta facilidade. Ele é um cara que demora um pouquinho a entrar no game, tá? Ele não entra com tanta facilidade na luta, e eu acho isso uma brecha considerável, mas é um garoto de 22 anos de idade. Do outro lado, o Cody Durden já é um veterano, é um cara que está vindo para sua 12ª luta no UFC, 33 anos de idade, é um pouco mais alto que o Joshua Van. O Joshua tem 1,65, ele tem 1,70. Só um detalhe que eu não falei, o Joshua Van, das 10 vitórias e 1 derrota dele, das 10 vitórias, 6 por nocaute, 2 por finalização, ou seja, 80% das vitórias pela via rápida. O Cody Durden é um cara que tem 17 vitórias, 6 derrotas e 1 empate. Dessas 17 vitórias são 6 nocautes, 6 finalizações. É um cara que tem lutas no boxe profissional, no kickboxing profissional também. Tem 9 vitórias no primeiro round, o Cody Durden. Só tem 2 vitórias no primeiro round, o Joshua Van. É um cara que chega para definir. Ele tem 7 vitórias com menos de 1 minuto e meio, o Cody Durden. É um cara que tem boas quedas, ele tem ótimas defesas de quedas também. Então, um cara que é difícil você colocá-lo para baixo. Se ele tentar colocar para baixo, geralmente ele consegue ter êxito, e quando é colocado para baixo ele tem facilidade em reverter a posição, tá? Tem um overhand muito forte, o Cody Durden, e boas combinações de soco, né, cara? Ele tem um boxezinho sujo, aquele boxezinho na curta, que ele vai utilizando ali aquela movimentação próxima para soltar alguns golpes. É um cara que já venceu o Queijinho, né, o Carlos Mota, o Charles Johnson, inclusive, que eu falei agora há pouco, né, que venceu o Joshua Van, ele venceu, o Jack Hadley, ele venceu também, perdeu para o Mokaev, se eu não me engano, acho que perdeu para o Mokaev, perdeu para o Budoguinho, eu lembro, Jimmy Flick também venceu ele. Cara, assim, tem muita gente dando esse favoritismo para o Joshua Van, tá? Mas eu acho que o Cody Durden é cara, vou te falar, é um teste para ele que não é um dos testes mais fáceis não, cara. Não é um teste fácil para ele não, tá? Uma luta complicada também para vocês fazerem entrada aí, tá? É um tipo de luta aí que eu não aconselho a vocês a entrarem, mas pela experiência, tá? Eu vou pela experiência aqui. O Durden tá vindo de vitória também, os dois estão vindo de uma vitória só. O Durden tem 11 lutas no UFC, são 6 vitórias, 4 derrotas e 1 empate. Cara, eu vou colocar minhas fichas no Cody Durden nessa luta, que é ranqueado, tá? Que é o 14º colocado do ranking. É uma luta aí que o UFC tá vislumbrando o Joshua Van vencer e entrar no ranking. Mas eu acho que o Cody Durden é um cara que tem, pra mim, é um cara que vai vencer essa luta. Mas é uma luta que vocês não, pra mim, não façam entrada nessa luta. Não façam entrada. Eu acho que é furada, entendeu? Bom, depois aí uma luta que eu não vou me estender muito agora é a 5ª luta do card preliminar, Chris Weidman e Eric Anders. O Chris Weidman tá vindo de vitória contra o blindado naquela luta fatídica, de muita dedada no olho, enfim, de muita polêmica. Ele tá vindo de vitória, antes vinha de 2 derrotas, tinha perdido pro Ryan Hall e pro Brett Tavares. Cara, o Chris Weidman é um ex-campeão, né? Vai pegar do outro lado o Eric Anders, que é um cara um pouco mais jovem que ele. O Weidman tá com 40 anos, o Anders tá com 37. Vamos lá. Começar falando exatamente do Eric Anders, desse jogo dele. É um cara que tem 17 lutas no UFC, ele tá com 37 anos de idade, tem 8 vitórias, 8 derrotas e um no contest, o Eric Anders. Ele tem, na carreira profissional, 16 vitórias, 8 derrotas, e esse no contest que acabou sendo no UFC, e tem 10 vitórias pela via rápida, né? Um cara nocauteador, um cara que tem 9 vitórias por nocaute e 1 por finalização, ex-campeão peso médio do LFA, inclusive, venceu o Brandon Allen, sei lá do tempo que eu estava no esporte interativo.
é um bom striker, né, cara? É um cara de pressão, é um cara com muita força, muito punch. Ele é um cara que pune o adversário em cada erro, né? Quem fazia, obviamente, né? Cada um com a sua qualidade e seu nível técnico, mas só para a gente ter uma noção aqui do que é esse estilo de jogo, o Makes Up Pay, que é aquele cara que pune o oponente no erro do oponente. O Eryk Anders ele tem essa característica, por exemplo, que o Conor tem, que o Anderson Silva fazia perfeitamente. Obviamente que o Eryk Anders é inferior a esses dois tecnicamente, mas ele tem essa característica, né? Movimentos precipitados, o Eryk Anders vai lá punir o cara. E é um cara que faz muito bem aquele cage push, né? Aquela pressão contra a grade, aquele grinder de você desgastar o adversário ali para tirar a força e o punch do adversário. O Eryk Anders ele faz isso muito bem. O cara que já venceu o Marcos Maluco, Rafael Nadal, Nadal é outro. Rafael Natal, que era o Rafael Sapa, né? Vinícius Moreira, já pegou. O Mish Hart também já foi vencido por ele. Enfim, o cara mas já perdeu pro Lyoto. Perdeu pro Lyoto, acho que foram 2 vezes, cara. Acho que ele perdeu pro Lyoto 2 vezes, não sei. Depois perdeu pro Marreta. Enfim, Marc-André Barriot já venceu ele também. Mas, cara, ele tá com 37 anos. E eu acho que o momento dele é melhor, tá? Ele tá vindo de vitória contra o Jamie Pickett. Do outro lado, o Chris Weidman é um ex-campeão. Um cara que tá com 40 anos, é um cara que tem 19 lutas, será a 20ª luta do Chris Weidman na organização. É um cara que, já venceu o Demian, venceu o Lyoto, venceu o Vitor Belfort, venceu o Anderson 2 vezes, Kelvin Gastelum. Essa última vitória dele aí, que foi uma vitória complicada, e pra mim, assim, eu via muitas chances do Blindado vencer aquela luta. Eu acho que foi ruim aquela derrota do Blindado pro Weidman, porque ele acabou entrando num espiral ruim na carreira dele, mas enfim, isso é outro papo. Cara, o Weidman tá com 40 anos, ele é um cara de 1,87 m, fisicamente é um cara que aparenta estar bem, tá? Com a última luta dele que eu vi, ele aparentava estar muito bem. Acompanhei a semana do UFC 309, estava muito bem o Chris Weidman, me aparentava, tanto que essa luta aconteceria no 309, quem passou mal foi o Eryk Anders, não foi o Chris Weidman. Cara, o Chris Weidman é um cara que foi campeão contra o Anderson, né? Ele tomou o cinturão do Anderson, depois teve a revanche imediata, né? No UFC em dezembro, ele conquistou o cinturão no 62 em julho, e depois ele teve a revanche, eu não me lembro se foi em dezembro, agora a idade é terrível. Acho que foi em dezembro, foi no final de dezembro, se eu não me engano. Eu tenho quase certeza que foi. Mas vamos lá. Depois ele defendeu contra o Lyoto, defendeu contra o Vitor Belfort naquela questão do TRT. Lembra que o Belfort tava bem pra caramba, e aí, proibiram o TRT, o Belfort caiu muito, porque eu acho que com o TRT o Belfort ia pegar ele, tá? E acabou perdendo o cinturão pro Luke Rockhold, que foi a primeira derrota, inclusive, do Chris Weidman. Galera, assim, ele é um striker bom, né, bons jabs, mas é um cara all-American no wrestling. A especialidade do cara é o wrestling. É um cara que na luta agarrada é um cara perigoso, ele tem esse jogo de wrestling muito sólido, ele tem ótimas entradas de quedas, um top control absurdo, mas assim, eu acho que o tempo dele passou, tá? Eu acho que pra mim era um cara, depois dessa luta aí, se aposentar, né? Torço até para que ele vença e se aposente. De repente é isso que tá faltando para ele. Eu não sei, né? De repente ele tá esperando uma vitória para se aposentar, ou se ele, meu irmão, vai ganhar e vai, agora eu vou voltar, vou correr para ser campeão. Tem uns caras que são assim, né, bicho? E não recrimina ele, não. Mas falei tudo que eu tinha que falar. Para mim, o Eryk Anders vence essa luta. Eu acho que o tempo do Chris Weidman já passou. Não que o Eryk Anders esteja no primor da sua juventude, porque não tá. Mas para mim, o Chris Weidman é um cara que hoje eu não consigo ver como favorito nessa luta, tá bom? Bom, depois na sequência a gente tem uma luta de um atleta que não bateu peso, se eu não me engano acho que foi o único desse card, que é o Bryan Battle. É uma luta na divisão meio médio, mais uma, né, na divisão peso médio, teremos algumas aí nesse card, contra o Randy Brown. Cara, eu gosto do Randy Brown, o Randy Brown é um cara que eu gosto. O Bryan Battle foi o campeão do TUF 29, não bateu peso, ele ficou, acho que 2 quilos acima, que seriam 4 libras da tolerância, né? Porque essa categoria são 171 libras, essa 1 libra é a tolerância, que é mais ou menos ali meio quilo, né? Então ele teria que bater 70 e 500 no máximo, isso já com a libra de tolerância. Ele bateu o equivalente a 72,5 kg, né? Então ele ficou muito acima,
175 libras, para a gente ser mais claro aqui na medida que é usada lá nos Estados Unidos. Mas vamos lá, o Bryan Battle é o cara que tá vindo ele tava vindo uma sequência boa, né, até aqui. Em 4 lutas, foram 3 vitórias e 1 no contest, naquele dedo no olho contra o Ang Lusa. Antes ele vinha de vitória contra o Gabe Green e o AJ Fletcher. Na última luta dele, ele venceu o Kevin Jousset, nocauteando o Kevin Jousset no segundo round. Esse cara é bom, cara. Ele já venceu o Gilbert Urbina, Christian Gore, venceu esses que eu falei, né, que é o Green, o AJ Fletcher, venceu o Lusa. A derrota dele, a única derrota que ele tem no UFC, o Bryan Battle perdeu para o Rinat Fakriti de 9, que, pô, é um cara bom, um cara que eu, assim, vejo com bons olhos na organização. Tem um striker sólido, o Bryan Battle, um cara que combina muito bem os golpes, tem volume de golpes também, bom no grappling, tem um ótimo arsenal ali para buscar estrangulamentos, entendeu? Faz um cage push muito bem, aquele trabalho de desgaste contra a grade, e tá com 30 anos, é um cara que tem 11 vitórias e 2 derrotas, são 4 nocautes e 5 finalizações, são 9 vitórias assim, pela via rápida. É um cara que para mim é um bom lutador, cara. Ele é um bom lutador. Eu acho que é um cara, uma luta muito boa que casaram, tá? E eu sei que ele tá favorito nas casas. Eu sei que ele tá favorito. Mas vamos falar do Randy Brown, né? Porque o Randy Brown, às vezes, é um cara, entendeu? Alguns, sei lá, o que acontece com ele. Mas vamos lá. Ele tá vindo de 3 vitórias seguidas. Ele começou vencendo o Turman. Depois ele venceu o Salikov e venceu o Capoeira. Então ele tá vindo de uma sequência boa. Tem 18 lutas no UFC, são 13 vitórias e 5 derrotas. É um jamaicano de 1,91 m, um cara que tem uma boa estatura também. São 19 vitórias e 5 derrotas na carreira dele profissional. 7 por nocaute, 5 por finalização. No UFC são 3 nocautes e 3 finalizações. Então, das 13 vitórias dele no UFC, 6 delas pela via rápida. A última derrota dele foi em fevereiro de 2023 para o Jack Maddalena, o Jack Della Maddalena. Acabou sendo finalizado, né, no primeiro round. Mas assim, cara, as derrotas dele foram derrotas pro Belal Muhammad, pro Nico Price, pro Vicente Luque, pro Jack Della Maddalena. Das 5 derrotas, o outro que ele perdeu eu não lembro. Depois eu vou dar uma pesquisada aqui. Mas enfim, ele tem 5 derrotas no UFC. E se você olhar, contra nomes fortes. Cara, ele é um cara que tem um alcance muito bom e ele utiliza esse alcance muito bem. Ele faz boas combinações, chuta muito bem também o Bryan Battle. O Randy Brown, ele tem um bom jiu-jitsu, ele também consegue estrangulamentos. No grappling, cara, se o Bryan Battle conseguir fazer o trabalho de cage push, ele vai anular o Randy Brown. Se ele conseguir fazer aquele trabalho de controle na grade e levar o Randy Brown para baixo, ele vai liquidar a fatura. Eu acho que ele vai conseguir controlar os 3 rounds, tá? Mas ele precisa conseguir fazer isso. O jogo do Randy Brown é utilizar esse alcance que ele tem, se movimentar bem, bater no Bryan Battle. Desculpa. Esse é o caminho, não tem outro caminho. O caminho é esse. Fazer esse trabalho de movimentação, porque ele boxeia muito bem. Randy Brown boxeia muito bem, ele tem essa qualidade. Agora, não sei se ele vai conseguir. O Bryan Battle é muito eficaz em se aproximar, agarrar e neutralizar, tá? Então, nessa luta, cara, eu gosto do Randy Brown, cara, eu gosto dele, mas eu acho que o Bryan Battle, ele tem mais chance de vencer, de fazer esse trabalho de desgaste, de colocar pra baixo, enfim, vejo essa possibilidade na luta. É uma luta que pra mim não merece fazer entrada, tá? É uma luta arriscada, mas que eu acho que o Bryan Battle leva. Ele não bateu peso. Isso aí é um ponto que é complicado para os dois lados, tá? Pro Randy Brown, porque, pô, de repente você vai ter um adversário que vai estar mais forte que você, que vai estar mais pesadão, né? Porque ele vai acabar recuperando melhor. Ou a gente pode pensar pelo outro lado. Cara, o Bryan Battle é um cara que vai estar mentalmente também, de repente, desgastado. Porque você não bater um peso... Pô, primeiro, que eu não sei o que aconteceu, tá? De repente o cara passou mal, pode ter tido... eu não estudei pra ver, eu não cheguei a ver se em outros momentos ele não bateu peso também. Mas, assim, eu ficaria psicologicamente
um pouco abatido, sabe? Mexendo um pouco a minha cabeça. Eu não sei se isso pode acontecer com o Bryan Battle. Não sei. Mas, de qualquer maneira, pensando no cenário teórico, nos números e no currículo dos dois e no momento dos dois, eu acho que o Bryan Battle vai conseguir utilizar esse trabalho de desgaste dele e sair com a vitória. Bom, na luta seguinte, vamos lá, eu vou ser breve nessa luta seguinte aqui, até porque eu pensei em fazer um vídeo de 20 minutos, já estamos aqui, nossa live com quase 30, né? Vamos lá, luta número 7, divisão peso-pena, Movsar Evloev contra Aljamain Sterling. Cara, vamos lá. Uma luta que o Sterling reclamou demais porque não estava no card principal. É uma luta de dois caras que tem um jogo chato, que é aquele jogo de luta agarrada, de controle, enfim. O Aljamain Sterling é um ex-campeão da divisão de baixo, é um cara que já está com 35 anos de idade, são 20 lutas no UFC, números bons, são 16 vitórias, só 4 derrotas do Aljamain Sterling. Ele está vindo de vitória, inclusive, contra o Kevin Keita no UFC 300, né? Isso lá em abril. É um cara que já venceu o Renan Barão, já venceu o Pedro Munhoz, Corey Sandhagen, Piotr Yan venceu 2 vezes, aquela primeira na polêmica, mas venceu a segunda. Venceu o Cerrudo também, que inclusive foi a 3ª defesa de cinturão dele na categoria de baixo. Perdeu o cinturão para o Sean O'Malley, né, depois na divisão peso galo. Cara, é um cara que é um craque da luta agarrada, um cara que tem um recorde de wrestling no college de 87 vitórias e só 27 derrotas, ou seja, 114 lutas aí com uma soberania dele. Então sempre foi o jogo dele. Especialista no mata-leão, se der uma brecha, ele for para a Escócia, é um cara perigosíssimo, ele vai finalizar. E do outro lado a gente tem um cara que está invicto, né? 18 lutas, 18 vitórias. A gente tem o Aljamain Sterling com 28 lutas, são 24 vitórias e 4 derrotas. Dessas 28 lutas, 11 pela via rápida, 3 por nocaute, 8 por finalização. Do outro lado, Evloev, 30 anos de idade, pouco mais jovem, russo, 18 lutas, 18 vitórias. Agora, todas as vitórias no UFC na decisão. Aí a gente deixa claro por que essa luta está no card preliminar. Das 18 vitórias, 7 pela via rápida, 3 nocautes, 4 por finalização. Repito, no UFC, 8 vitórias por decisão. Cara, é um atleta da American Top Team, né? Porque é uma academia renomada, entendeu? Só que quando a gente tem, e isso é claro e todo mundo bate nessa tecla, quando a gente tem um duelo entre dois caras muito bons na luta agarrada, geralmente essa luta fica em pé. Se essa luta ficar em pé, se essa luta transcorrer dessa maneira, Aljamain Sterling para mim é mais talentoso na trocação. Apesar do Evloev, como eu falei, vir de uma boa academia, que é a ATT, que tem bons caras da trocação também, para mim, na minha cabeça, nesse momento, o Sterling ele leva vantagem na trocação, tá? Se a luta transcorrer desse jeito. Então é muito sobre isso, é uma luta também complicada para vocês fazerem entrada, tá? Porque o Evloev é um craque da luta agarrada, é um cara que se vira bem, assim, ele, se precisar trocar, ele vai trocar com o Aljamain Sterling, só que eu não acho ele tão talentoso contra o Aljamain Sterling, tá? É mais ou menos isso. Um cara que, meu irmão, ele venceu no UFC, venceu o Danig, venceu o Diego Lopes, a estreia do Diego Lopes no UFC, e agora também o Diego aceitou aquela luta em cima da hora, né? A gente não pode esquecer isso também. Mas mesmo assim, tá vindo de vitória contra o Arnold Allen, né? Só que a última luta dele foi em janeiro desse ano. Pô, se a gente botar, a gente tá em dezembro, né, irmão? O cara tá quase um ano sem lutar. E o Evloev contra o Sterling lutou a última vez em abril. Cara, a luta complicada, meu irmão. Vai ser uma luta que eu acho que vai ser chata pra caramba, infelizmente. Espero estar errado. Se eles ficarem trocando porrada em cima, pode ser maneiro. Agora, se ficar naquele jogo de um anula um, o outro anula o outro, é muito mais de quem vai conseguir desgastar o adversário. Se for para esse jogo de desgaste, para mim é Evloev. Se a luta ficar em pé, Aljamain Sterling. Basicamente isso. Não vou me estender muito, já até me estendi, né?
Vamos lá, divisão peso meio médio, Vicente Luque, Themba Gorimbo, brasileiro, é ranqueado, é o 14º colocado nessa corrida pelo cinturão até 77 quilos. O Themba Gorimbo é um cara do Zimbábue, é um cara que tá vindo de 4 vitórias seguidas, bateu o Nico Price na última luta dele, é um cara que tem 14 vitórias e 4 derrotas, são 2 vitórias por nocaute, 6 por finalização. Agora ele só tem uma vitória pela via rápida no UFC, que foi um nocaute que ele conseguiu. Lutou a última vez em outubro desse ano contra o Nico Price, venceu por decisão unânime. Cara, é um cara que tem vitórias contra o Ramiz Brahimaj, o Nico Price, o Takashi Sato. Vamos lá, assim, ele é um bom striker, tá? É um cara muito forte, um cara que contra-ataca muito bem, ele é bem preciso, o Themba Gorimbo, ele pressiona os adversários. No que tange a luta agarrada, ele tem boas entradas de quedas, ele faz um top control bom, decente, gosta de trabalhar o ground and pound também. Se ele ficar por cima, é um cara forte, um cara perigoso, e é um cara que tá com 33 anos. Do outro lado, pô, tem um dos lutadores que pra mim, eu sempre olhei pro Vicente Luque como o possível futuro campeão do UFC, né? Eu sempre achei o Vicente Luque um lutador completo. Tá com 32 anos, tá um cara jovem ainda. É um cara que tem 21 lutas no UFC, são 15 vitórias e 6 derrotas, isso diz muito, né? Um cara que tem vitória sobre o Bilal Muhammad, sobre o Michael Chiesa, que, tá nesse card também. Enfim, o Rafael dos Anjos, que foi a última luta, a última vitória, né, do Vicente Luque, que acabou perdendo pro Joaquim Buckley, né? Na última luta dele. Acabou sendo derrotado pelo Joaquim Buckley. Cara, o Luque é muito talentoso. Pra mim, ele é talentoso no solo, na trocação. Eu não sei se o momento dele favorece, né? Ele passou por um problema de saúde, enfim, isso acho que acabou gerando algumas preocupações ao Vicente durante a luta. E às vezes eu acho que o Vicente Luque ele fica receoso de se expor demais na trocação. Isso, obviamente, isso mexe um pouquinho com a análise dele durante a luta. Agora, ele pode ter feito um trabalho psicológico nessa caminhada, entendeu? Ele pode ter feito esse trabalho e ter melhorado esse aspecto, que eu acho que é a saída. Eu acho que tudo nessas questões mentais, precisam ser tratadas psicologicamente falando, né? E de repente, se ele conseguiu trabalhar isso, pra mim ele é superior tecnicamente do que o Themba Gorimbo. O Themba Gorimbo é um cara mais forte do que o Vicente Luque, mas tecnicamente o Vicente Luque é melhor do que o Themba Gorimbo, tá? O Vicente é um cara muito bom na trocação, eu vejo assim. É um cara que é um faixa preta de jiu-jitsu, faixa preta de luta livre, é um cara que luta profissionalmente desde 2009, é um cara que, repito, tem 21 lutas na organização, são 15 vitórias e 6 derrotas, são 8 bônus do Vicente Luque no UFC, 4 de performance e 4 de luta da noite. E repito, tá jovem, tá com 32 anos. Se a mente estiver no lugar ali, nessa questão dele não se preocupar tanto na hora da trocação para não levar golpes na cabeça, Vicente Luque vence essa luta. É muito como ele estará mentalmente para esse próximo desafio. Mas para mim o brasileiro aí, estando 100% ali psicologicamente, para mim o Themba Gorimbo não consegue roubar aí esse lugar no ranking do brasileiro. Ponto final. Bom, na sequência, fechando, né, o card preliminar, a gente tem Dominick Reyes contra Anthony Smith. Cara, o Reyes era um cara que, enfim, naquela luta contra o Jones, né, todo mundo ficou assim, cara, ele venceu aquela luta, né, ele venceu, mas algumas lutas, e principalmente cinturão, é complicado, né, cara, você tem que entrar, é igual lutar na Rússia, né, os atletas que sabem que quando vão lutar na Rússia, em alguns outros países ali vizinhos à Rússia, irmão, você tem que entrar para matar ou morrer, que senão, já sabe, né? Senão é engolido. E pode ter sido isso, às vezes, o cara, o John Jones, um campeão dominante, e dependendo, enfim, cara, o Dominick Reyes, para mim, venceu aquela luta, e eu acho que ele entrou no inferno astral depois daquilo, colecionou derrotas sendo nocauteado, eu acho que ele perdeu durabilidade ali. Uma pena, cara, porque era um lutador assim que todo mundo, né, cara, viu o cara com um nome talentoso.
Mas assim, é um cara que já venceu o Jared Cannonier, o Vincent Pru, o Ozdemir também já foi vencido por ele. Perdeu para o John Jones, para o Blachowicz, perdeu para o Hiri e para o Raska, né, também, depois daquela sequência que ele perdeu para o John Jones. O Ryan Spann também já venceu o Dominic Reyes. Cara, eu não sei como o Dominic Reyes, como ele tá mentalmente, que é aquilo que a gente estava falando do Vicente Luque, porque eu acho que ele bem aquele Dominic Reyes do auge antes da luta dele contra o John Jones, ele mataria o Anthony Smith. Bom, vamos lá. O Anthony Smith é um cara que tá vindo de derrota, né? Antes ele tá vindo de vitória contra o Vitor Petrino, acabou perdendo a última luta dele. É um cara que tem 23 lutas no UFC, são 13 vitórias e 10 derrotas, tem 7 bônus de performance na noite. É um cara que tá com 35 anos, ele tá com uma idade diferente do Dominic Reyes. O Dominic tá com 34. O Anthony Smith é um cara que tem 57 lutas profissionais, né? São 19 vitórias, aliás, são 57 lutas profissionais, 37 vitórias e 20 derrotas, são 19 vitórias por nocaute, 15 vitórias por finalização. É um cara acostumado a resolver as pendengas dele de maneira rápida. Inclusive, ele tem 21 vitórias no primeiro round. Dentro do UFC também são 6 vitórias por nocaute, 5 por finalização. É um cara que tem um ótimo QI de luta, tá? É um lutador bem ofensivo, é um cara que tem... utiliza bem joelhos e cotovelos no clinch. Se ele conseguir levar para o clinch, ele consegue ali fazer esse mix de joelho e cotovelo. É um cara que venceu o Gustafsson lá na Suécia, né? Ele finalizou, meteu um mata-leão no Gustafsson, a gente vai lembrar disso, no quarto round. É um cara que tem uma habilidade muito boa de se recuperar de adversidade, e na luta contra o Petrino ficou claro, né? É um cara que de repente ele se sente confortável sendo o azarão. Tá lutando profissionalmente desde 2008, inclusive a estreia dele no UFC foi contra um amigo meu, contra o Leleco Guimarães. Acabou vencendo o Leleco por decisão unânime. Cara, o Anthony Smith é um cara que, se for pra luta de chão, tem um jiu-jitsu muito bom, tá? Do outro lado a gente tem o Dominic Reyes, de 34 anos, a altura dos dois é a mesma, 1,93 m. O Reyes está com 13 vitórias e 4 derrotas, repito. Ele vinha de uma sequência de 4 derrotas, né? Até vencer o Dustin Jacob na última luta dele. Cara, a última luta até que foi em junho desse ano, né? Ele acabou vencendo por nocaute no primeiro round. Enfim, cara, ele tem 10 vitórias pela via rápida, são 8 nocautes, 2 finalizações. É um cara que é superior à trocação do que o Anthony Smith, nenhuma dúvida, combina muito bem. Ele faz um step back cross muito bom, com aquele andar para trás jogando cruzado, faz isso muito bem. E eu acho que ele pode utilizar isso na luta de hoje. Ele anda para trás batendo, tanto jogando cruzado, jogando golpe reto, faz isso muito bem. O Dominic Reyes é um cara de muita pressão, de muito volume de golpes. Agora, e a durabilidade dele? Essa é a minha dúvida, porque ele pegou uma sequência muito grande sofrendo nocaute, tá? Isso aí é complicado, cara, muito complicado. O grappling dele é para se virar, tá? A luta agarrada dele é para se virar, para poder, de repente, tentar se defender contra o Anthony Smith. Mas, cara, eu vou pensar no cenário que, enfim, o Dominic Reyes, ele não vai permitir que o Anthony Smith coloque o jiu-jitsu dele em prática, e os dois vão resolver isso na porrada, no alto. E para mim, na porrada, o Dominic Reyes é um cara superior, é um cara que vai conseguir ali buscar, de repente, até um nocaute contra o Anthony Smith, tá? Mas se for colocado para baixo, o Anthony Smith tem grande chance de finalizar ele, tá? É o panorama dessa luta. Mas para mim, vitória do Dominic Reyes vai ser uma luta interessante, cara, uma boa luta para segurar o público ali até o final do card preliminar. Bom, primeira luta do card principal é na divisão peso-pena. A gente tem o Nate Landwehr contra o Do Ho Choi. Do Ho Choi tá com 33 anos de idade. É um cara que não tá vindo de uma sequência muito boa, né? Nas últimas 5 lutas, uma vitória, 3 derrotas e um empate contra o Kyle Nelson. Ele é um cara que tem 8 lutas na organização. É um lutador perigoso, é um cara que tem aquele instinto assassino, é um bom striker, o Do Ho Choi, ele combina bem ali 2, 3 golpes, é bom no clinch também, utiliza muito bem os joelhos. Então no clinch, se ele conseguir clinchar e controlar, ele vai utilizar o joelho ali para poder punir o adversário.
é um cara que tem assim 15 vitórias, 4 derrotas e um empate na carreira profissional, né? São 12 vitórias por nocaute. Então, ele tem esse instinto assassino. O Do Ru Choi tem 8 vitórias no primeiro round. Do outro lado, o Nate Landwehr, que tá com 35 anos, então um pouquinho mais velho que o Do Ru Choi. Ele tá vindo, inclusive, de vitória também contra o Jamal Emmers. Ele é um bom striker também. Ele tem uma característica um pouco parecida com o Do Ru Choi, que é um cara que gosta de pressionar, ele traz volume de golpes, ele consegue combinar também. Agora, ele é bom no grappling. Eu acho que a arma para ele, a saída para ele é o grappling, né? Ele tem ótimos estrangulamentos, tem um bom cardio, o ritmo, o pace dele é excelente também, o cardio dele também não deixa a desejar, e eu acho que essas são as saídas para ele vencer essa luta. Eu enxergo dessa maneira. Não sei, utilizar o grappling, de repente ficar por cima, trabalhar o ground and pound, ou de repente até achar uma brecha, né, para conseguir buscar uma finalização. Agora, eu quero saber como essa luta vai se transcorrer, né, se vai ser porrada em cima, ou se o Nate Landwehr vai conseguir utilizar o grappling dele e colocar o Do Ru Choi para baixo, e aí, de repente, liquidar a fatura no ground and pound, ou até fazer isso, os 3 rounds, né, e sair com a vitória. Mas eu vejo o Nate Landwehr como o favorito para essa luta. Vai vir para a 9ª luta dele no UFC. São 5 vitórias e 3 derrotas. Então, eu acho que o americano vence o sul-coreano nessa luta, que é a luta de abertura do card principal. Bom, depois a gente tem uma luta entre o Bryce Mitchell e o Kron Gracie, cara. O Kron, um cara que entrou no UFC, entrou estreando vencendo, depois perdeu essa luta em 2019, tá? Ele estreou contra o Alex Caceres, ele venceu o Alex Caceres por finalização no primeiro round, e aí depois ele perdeu para o Cub Swanson, ficou um tempão sem lutar, muito tempo mesmo. Essas 2 primeiras lutas foram em 2019, ele só voltou a lutar em maio do ano passado contra o Charles Jourdain e perdeu por decisão unânime. Olha só, não há dúvidas que o Kron Gracie, que é filho da lenda Rickson Gracie, ele é talentosíssimo no que se diz respeito ao jiu-jitsu, até o grappling também. O cara é um multicampeão, tanto no jiu-jitsu quanto no grappling, campeão mundial. Só que o MMA, ele é diferente. No UFC, o patamar é outro, porque uma coisa é você fazer lutas de MMA em algumas organizações menores, porque o nível é menor. Então, às vezes, com um talento seu absurdo em alguma área, você consegue, com aquele talento, alcançar as suas vitórias. Mas quando você entra numa organização em que o nível é alto, né? Por exemplo, o Bryce Mitchell, que ele vai enfrentar, é um craque também do jiu-jitsu, é um cara que vai se virar muito bem no chão. Então, assim, e o Kron, eu não sei o quanto ele evoluiu na trocação, por exemplo. Eu não sei como é que tá essa evolução. Se a luta for pro solo, o Kron Gracie é um cara que no solo, meu irmão, ele consegue achar saídas inúmeras ali para buscar essa vitória, só que eu não sei como isso vai acontecer, como essa luta vai se transcorrer. O Kron tá com 36 anos, é um cara que tá vindo para sua 4ª luta no UFC, tá com 2 derrotas e 1 vitória apenas, que foi na estreia contra o Alex Caceres. Vai pegar do outro lado um Bryce Mitchell, que tem 9 lutas na organização, um cara muito mais experiente, tem 7 vitórias e 2 derrotas, ele tem 16 vitórias e 2 derrotas como profissional. São 9 vitórias por finalização das 16 que ele tem. O Kron Gracie, ele tem 5 vitórias nas 5 totais por finalização. Ou seja, todas as lutas do Kron foram vencendo por finalização. Só que vai ter do outro lado um cara que, se de repente a gente coloca no Invitational ali para se enfrentar, seria excelente, né? Poderíamos ter uma luta de grappling de altíssimo nível. Só que eu acho que como são 2 caras ali muito bons na luta de solo, né? O Bryce Mitchell é um cara que tem essa predileção, os números dele deixam isso claro também. De repente essa luta vai ficar ali para os 2 trocarem porrada, né? Não sei, cara, fico aqui nessa dúvida. O Bryce Mitchell, ele tem 2 derrotas só, Josh Emmett e Ilia Topuria. Ilia Topuria para mim é um fenômeno, craque mesmo, craque, que inclusive tá desafiando o Makhachev na divisão de cima. Mas vamos lá. Eu acho que nessa luta aqui da Bryce Mitchell, eu
Eu acho que é 95% pro Bryce Mitchell e 5% pro jiu-jitsu absurdo do Kron Gracie, né? Pô, vem de uma linhagem muito boa. Agora tá vindo de 2 derrotas o Kron Gracie, não luta desde maio do ano passado. É um cara que na trocação não é talentoso, entendeu? Eu acho que ele é muito talentoso ali no jiu-jitsu, na luta agarrada. Agora, no restante, eu acho que azeda um pouquinho a maionese para ele. Bom, depois luta de peso pesado, Ciryl Gane, segundo colocado do ranking, contra Volkov, terceiro colocado do ranking. Aí é porrada, galera. Porrada, a gente tá falando de Ciryl Gane, o ex-campeão interino, cara que perdeu depois pro John Jones, né? E aí, pô, o John Jones liquidou a fatura muito rápido, né, cara? Eu esperava uma luta diferente, mas não foi o que aconteceu. Bom, ele tá vindo de vitória contra os Spiva, que lutaram em setembro do ano passado, quer dizer, mais de um ano que o Ciryl Gane não luta. Então tá vindo dessa vitória aí, mais de um período de 14 meses praticamente de inatividade. Agora, é um cara perigoso, um trocador de altíssimo nível. O Volkov é um cara que tá vindo de uma sequência muito boa, cara. Ele é o terceiro colocado, ele é um cara mais alto, tem 2-1, 36 anos, então as idades se equivalem, 34 e 36, não é uma diferença absurda. É um cara que tá vindo de vitória contra o Sergei Pavlovich, venceu o Taito Ivaso, o Romanov, venceu o Jairzinho Rosenstruck também, que foi um cara que, pô, eu tinha uma esperança grande nele, mas depois acabou não sendo como eu imaginava, pelo menos. Pô, cara, o Volkov é um cara que já venceu o Verdun, o Stefan Struve, né, aquele que durante muito tempo foi o maior lutador que já tivemos no UFC. Agora tem o Thalisson Teixeira, que tem 2,14, né, o Struve tem 2,13. Cara, é um ex-campeão do M1 global, o Volkov, um grande nocauteador, um cara que tem 48 lutas como profissional, são 24 vitórias por nocaute, 4 por finalização. Ele vem para a luta dele no UFC de número 17, né? No UFC tem 12 vitórias e 4 derrotas. Cara, eu acho que é uma luta de porrada do início ao fim. Para mim, o Volkov, ele é o favorito para essa luta. Para mim, o Alexander Volkov vai conseguir, nessa revanche entre os dois, né, que na primeira luta o Ciryl Gane ele venceu por decisão unânime. Eu acho que o Volkov agora dá o troco e consegue buscar essa vitória, mas é luta de peso pesado, né? Peso pesado, não faça entrada. Bom, depois teremos Shavkat Rakhmonov enfrentando Ian Machado Gary na divisão até 77 quilos. A gente tem que lembrar que o Shavkat ele enfrentaria o Bilal Muhammad pelo cinturão. O Bilal acabou tendo um problema de saúde, teve que se retirar. E aí alguns nomes, né, foram colocados na mesa para o Shavkat, o Kamaru Usman, o Colby Covington e inclusive até o Carlos Prates, né, que estava lesionado no pé, então não poderia enfrentá-lo. E aí surgiu essa possibilidade do Ian Gary, que faria o main event do UFC Tampa, que é a semana que vem, contra o Joaquim Buckley, fazer essa luta contra o Shavkat, e ele aceitou. E ele aceitou essa luta para enfrentar o Shavkat. Será um main event 5 rounds. Umas coisas que me chamaram a atenção nessa luta é que o Ian Gary é um cara muito inteligente, tá? Ele não é um cara de ficar dando passos além do que ele pode. E mesmo assim ele aceitou essa luta, se você analisar, perigosíssima. Pelo tempo, que é curto, né? Um tempo curto demais, e contra um adversário complicado. Um adversário desse, na minha opinião, você tem que ter pelo menos ali uns 3 meses para você enfrentá-lo e tentar sair com a vitória, porque é um cara perigoso, né? Só que tem uma questão. Esses dois invictos que vão se enfrentar treinavam juntos. Então, o Ian Gary não é um cara bobo. Ele já conhece as brechas e o estilo do Shavkat. A mesma coisa do Shavkat, né? Então, eu acho que por isso, essa questão do tempo, ela não seja um grande problema para esse main event. Mas vamos lá. Cara, o Ian Gary é um invicto, é um duelo de invictos aí nessa possível luta para gerar um title shot, e eu acho que é isso, porque o Shavkat era o desafiante do Bilal, então para mim quem vencer essa luta será o próximo desafiante. E isso pode ter sido uma motivação muito grande para o Ian Gary, que hoje em dia treina com o Diego Lima, com o Charlinho, enfim.
Enfim, venceu todas as lutas o Ian Gary, aquela última contra o Michael Venom Page, em junho desse ano. Um cara que tem 8 lutas no UFC, obviamente venceu todas. Cara, assim, dos nomes que ele já enfrentou, e obviamente que ele é o 7º colocado, não tem nenhum nome absurdo pra mim, tá? Neil Magny, Geoff Neal, pô, é um bom lutador, mas eu falo assim, né? Obviamente, dos caras que estão no top 5 hoje em dia, né? Não teve nenhum ali que o Ian Gary venceu. Nessa corrida, eu falo anteriormente, que ele tá no UFC desde novembro de 2021. Agora, cara, o Ian Gary é um cara estudioso da luta, é um bom lutador, eu gosto dele. É um cara que ele gosta de fazer aquele trabalho de desgaste, aquele cage push. Ele é um cara que tem ótimas entradas de quedas. Ele mixa bem essas quedas, ele varia muito as quedas. É bom no grappling. Ele é um cara que é muito durável na luta e tem uma condição de se recuperar muito rápido. Isso é importante numa luta de 5 rounds. É um bom striker, faz boas combinações. Do outro lado, a gente tem um cara, o Ian Gary, ele tem 8 vitórias pela via rápida, 7 por nocaute, 1 por finalização. Do outro lado, a gente tem o Shavkat, que é um cara que está com 30 anos de idade, 3 anos mais velho que o Ian, que está com 27, que é invicto também. 18 lutas, 18 vitórias, são 8 vitórias por nocaute, 10 por finalização. Todas as vitórias dele foram por via rápida. É um especialista em triângulo, aquele triangle choke. Ele é especialista, meu irmão. Ele é um cara que é um striker poderoso, ele é um cara que tem um instinto assassino também. Ótimos chutes rodados perigosos, combinações perigosas. No clinch, ele é, meu irmão, letal, utilizando cotovelos, joelhadas. Ele é muito durável também. Olha só, a gente tem uma luta de 5 rounds no Common Event, 5 rounds no Common Event, com 2 lutadores que são duráveis. Então, a chance de termos uma luta de alto nível até o final é muito grande. Agora, ela chega até o final? Eu não sei, porque o Shavkat, ele nunca chegou, ele nunca dependeu dos juízes para vencer a sua luta. No solo, ele é um cara perigoso também, ótimos scrambles, ele é um cara que ataca muito bem para buscar suas finalizações. Cara, uma luta complicadíssima para o Ian Gary. Eu acho que a esperança do Ian, nesse pouco tempo de preparação, é ter já treinado com o Shavkat. Essa é a grande esperança e talvez a chance do Ian Gary. Mas eu não vejo o Ian Gary vencendo o Shavkat, cara. Não vejo. Eu acho muito difícil. E eu vejo o Shavkat, inclusive, como próximo campeão, tá? Obviamente que o Belal Muhammad tem um jogo de anulação muito bom, mas não sei não. O Shavkat, pra mim, é o próximo campeão dessa divisão aí nesse curto tempo. E aí, quem sabe no futuro a gente tem um Shavkat e Carlos Prates pelo cinturão. Bom, luta principal, Alexandre Pantoja contra o Kaya Sakura. E aí, o Kaya Sakura é um cara que está estreando na organização, campeão do Rising, é um cara que é um astro lá no Japão, está com 31 anos de idade, são 21 vitórias e 4 derrotas, 13 vitórias por nocaute, 3 por finalização, é um cara que é a faixa preta do Zendokai Karatê, ele foi campeão peso galo do Rising. Ele é um cara da trocação, né, meu irmão? Ele tem um grappling sólido também, ele tem boas entradas de quedas, faz bem o scramble, é um bake taker, que é um cara que ele consegue inclusive trabalhar bem fazendo a guarda, e é um cara perigoso quando vai para as costas do adversário, brutal no ground and pound. Se ele cair por cima, é um cara bem agressivo, né? Ele tem esse Killer Instinct também, pô, quem lembra do Killer Instinct, hein? O jogo era maneiro, não era melhor que Mortal Kombat, né? Mas era maneiro. Ele é muito agressivo, cara. Ele tem esse instinto assassino também. O Kaya Sakura, ele tem boas joelhadas também, tanto joelhadas saltando como joelhadas paradas. É um cara perigoso, tá? Esse japonês é um cara perigoso. Não é à toa que ele tá chegando na organização e tendo essa possibilidade, até porque o Alexandre Pantoja, ele já varreu a divisão. Os tops da divisão, o Pantoja já passou o carro em todo mundo. O Pantoja está vindo de 6 vitórias seguidas, 3 pelo cinturão, né? Uma conquistando, 2 defesas. Será a terceira defesa do brasileiro. Bom, o Pantoja está com 34 anos, então não tem uma diferença absurda de idade. O japonês está com 31. O brasileiro tem 28 vitórias e 5 derrotas. São 15 lutas no UFC com 12 vitórias e 3 derrotas. Pressão e pé o tempo inteiro. É um cara que chuta muito bem panturrilha,
e ele pode utilizar isso contra o japonês, liquidar ali aquela panturrilha do japonês. Ele é um pouco mais baixo que o Kaya Sakura, tá? Ele tem 1,66, o Asakura tem 1,72. Agora, o Pantoja, no que tange a trocação, tem ótimos golpes retos, é um cara muito rápido, muito veloz, cara. Ele tem uma velocidade nos punhos, ele boxeia, assim, uma velocidade muito boa. E ele é excelente no grappling, né? Então, o japonês ele tem a qualidade dele no grappling, mas o Pantoja ele é excelente no grappling, boas quedas, tem boas transições, é um cara que se pegar as costas também é um abraço, ele controla bem o adversário no solo, mata-leão é letal, se ele conseguir encaixar aquela cana de braço ali, tu pode bater um fio para Sinaf e encomendar o caixão que já era. E aí, meu irmão, é um cara que também faz um bom ground and pound, utiliza bem os scrambles ali no solo e tem muita resistência física, o Alexandre Pantoja. Assim, o Pantoja para mim é o favorito nessa luta. Para mim ele é o favorito. O japonês é um adversário perigoso, tá, gente? O japonês é um adversário perigoso. Mas o Pantoja para mim é o favorito para essa luta e por isso que eu tô acreditando na terceira defesa do brasileiro. E aí, dando as boas-vindas para o Kaya Sakura, que é um lutador duro, tem aí as suas credenciais, não é à toa que está fazendo esse main event, já disputando cinturão na primeira luta, mas eu acho que o Pantoja é um cara mais completo. E na entrevista coletiva, o japonês, ele... Obviamente que ele é um cara que está acostumado a vender o show, isso no Japão é essencial, pessoal. Eu sou um grande fã, cara, eu sou um grande fã mesmo dessa questão de vender o show. Eu era grande fã do Pride. E o japonês, ele gosta disso, de criar essas histórias. E, cara, o Asakura, ele vem dessa escola. Não é nem que ele foi realmente querer ser desrespeitoso com o Pantoja. Eu acho que já é meio que uma linha de trabalho dele, entendeu? Para vender o show. E esses caras acabam fazendo isso geralmente para render mais grana mesmo. Só que, meu irmão, o Pantoja levou pro coração. E o Pantoja tava puto com ele ali. PUTO, que eu acho que não pode falar palavrão aqui não, né? Que o YouTube corta. Tava PUTO, meu irmão. E aí, ó, levou pro coração. Eu acho que o Pantoja vai vencer o japonês, vai manter o cinturão, mas eu creio que tem tudo para ser uma luta muito boa. Beleza, galera? Tô indo nessa aqui. Obrigado para todo mundo que ficou até o final. 1h01, ó, diminuímos, mas porque a gente não fez o Fantasy. Faz o Fantasy, era 1h30 de novo aí. Mas obrigado para vocês que estiveram aqui, me aturaram até o final. Hoje o card começa às 19h45. Farei o card preliminar e no card principal o André Azevedo estará na narração. Tô contando com a audiência de vocês, inclusive vou dar mais uma estudadinha aqui para me preparar e daqui a pouco estar em ação lá fazendo o que eu mais amo. Valeu, ó. Beijo do gordo para vocês. Tô te esperando às 7h45 lá na tela do UFC Fight Pass, hein? E deixa o like aí, pelo amor de Deus, pô. Deixa o like, eu sempre esqueço de pedir o like, cara. Deixa o like aí, na moral, que fortalece aqui o meu canal. Valeu? Obrigado, hein?